Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo sobre o combate às drogas e ao alcoolismo com a psicóloga do setor de atenção à dependência química da UFO, o SADEC-UFO, Nayara Souza. Nayara, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, né, existe um perfil dessa pessoa? Qualquer pessoa está suscetível a isso? Boa noite a todos. Qualquer pessoa está suscetível ao alcoolismo, né, que é o nosso transtorno devido ao uso de substância, no caso, o álcool. Qualquer pessoa, quando eu digo, Matheus, é porque desde os 18 anos, onde já tem estudos mostrando essa questão das faixas etárias, já é possível observar esse comportamento do consumo abusivo do álcool, que pode evoluir para o transtorno, né, em si, o alcoolismo, a doença. Então, as características dos estudos vêm mostrando que pessoas idosas também vêm apresentando o consumo exacerbado. Antes, né, historicamente pensando, avaliando, era muito comum ver a partir da faixa etária de 50, 60 anos. Hoje a gente já está vendo jovens de 18 anos até iniciando precocemente consumos em casa, no ambiente familiar, né, acaba que a criança se aproxima de adultos que estão em consumo e inicia seu primeiro consumo. E a partir disso pode acentuar-se e aí evoluindo gradativamente e de forma contínua, infelizmente, ao alcoolismo. Essa questão que você mencionou, né, desse consumo precoce, existe algum método, algum meio de identificar quando essa pessoa está se tornando alcoólatra, né? A gente viu na reportagem a questão da quantidade semanal. Sim. Isso influencia de alguma forma? Influencia sim, e aí a observação, como até na reportagem foi apresentando, né, a observação externa, ou seja, às vezes das pessoas do campo social, observando aquela pessoa, né, observando não só a questão quantitativa, mas observando a relação estabelecida com o consumo de substância, nos diz muito se tem possibilidade ou não dessa pessoa vir a desenvolver o alcoolismo. Porque à medida que você está na convivência com o seu amigo, com o seu familiar, né, seu pai, sua mãe, irmãos, e vem observando que aquela pessoa vem apresentando uma necessidade, assim, sem conexão com o ambiente, por exemplo, não é uma comemoração, a pessoa está lá vendo um filme e manifesta desejo de bebida. Né? Às vezes está lá conversando com a esposa, hoje eu tenho que beber. E se ela não bebe, já vai mostrando uma fissura, assim, um desejo, uma vontade para consumir aquela substância. Isso já nos chama a atenção. Por que essa pessoa não consegue ficar sem tomar uma ou duas cervejinhas? Né? Por que é tão difícil? E quando ela começa, então, a fazer o uso, é difícil para ela parar. Ela não consegue ficar sem, e aí começa a aumentar em termos quantitativos, ou às vezes nos chama a atenção também que ainda que mantenha a quantidade, não é suficiente para atingir aquela satisfação que ela tinha antes. Ou ela começa a aumentar, ou então chama a atenção, né, aumentar o consumo do álcool, ou então chama a atenção para nós a questão fisiológica mesmo dessa pessoa, que pode até estar comprometida. Nayara, nesse sentido que você mencionou, né, existe diferença de homens para mulheres, né? Como que funciona a mente de uma pessoa que está nessa situação? Existem diferenças pensando nas questões culturais que nós temos influência, né? Então, até o consumo em si, há fatores culturais que influenciam, fatores sociais que influenciam e também fatores genéticos, biológicos, associados ao biológico. Então, pensando em termos biológicos, há de se ver as diferenças em termos de mulheres e homens, há diferenças biológicas que podem contribuir para o desenvolvimento do alcoolismo e fatores culturais também. Hoje a gente vem observando um aumento, inclusive, no consumo por mulheres de substâncias psicoativas, e aí inclui o álcool, porque vem mudando, né, a forma como as mulheres vêm se inserindo no mercado de trabalho, o acúmulo de atribuições também destinadas às mulheres, e com isso pode favorecer, inclusive, ao aumento no consumo do álcool e logo também uma possibilidade do transtorno por uso de substância, no caso álcool. Nayara, e o que pode ser feito, né, para inibir essa vontade? A vontade, a gente vem trabalhando o que a desencadeia, né? É importante, então, de forma geral, né, sempre é importante o acompanhamento por um profissional, seja ele da profissional da saúde, né, um psiquiatra, ou eu vou falar da minha profissão, né, um psicólogo, para poder entender o que desencadeia essa vontade em beber. E antes de tudo, assim, se é a pessoa que vem apresentando esse consumo que não percebe que está em um uso abusivo, acredita que é um uso leve, um uso moderado. Tem pessoas que acham que porque toma uma vez por semana, mas
que é o suficiente, acha que se nomeia como abstênico, ainda que faça uso, né, da substância. Enfim, essas pessoas, elas precisam de um apoio, um suporte. Às vezes a família sinaliza para elas dessa necessidade, e aí é importante procurar um profissional da saúde, nem que seja para poder compreender o que leva a essa vontade. É um fator cultural? É um fator social? Às vezes é a firma que está promovendo muitas festas e sempre tem a disponibilidade, que é um fator também que acaba promovendo, né, o desenvolvimento do transtorno. Enfim, são fatores que podem contribuir para poder entender e amenizar esse querer o uso da substância. Você comentou a respeito desse acompanhamento profissional, né? E você faz parte da equipe do SADEC-UFO, né? Conta pra gente qual é o trabalho desenvolvido lá, né? Como conseguir esse atendimento. Muita gente conhece lá como Oficina da Vida também, né? Isso, exatamente. Mais corriqueiro, né, chamado de Oficina da Vida, é o setor de atenção à dependência química, vinculado à Diretoria de Qualidade de Vida de Saúde do Trabalhador, né? Aliás, do servidor. E lá, o serviço ele é ofertado para os servidores, né, da UFO, para os estudantes também, e para os dependentes, principalmente os dependentes dos servidores. Lá nós desenvolvemos o tratamento, mas também atuamos na linha da promoção, da prevenção dos transtornos pelo uso de substâncias psicoativas. Então, não só na linha do alcoolismo, mas também o uso de outras substâncias, a maconha, o crack, cocaína, o uso do tabaco, né? Então, a gente também tem grupos destinados para o tabagismo. Lá a gente desenvolve, então, o tratamento do transtorno por uso de substância, promovemos ações de conscientização sobre a importância da gente falar dessas doenças e também das problemáticas que elas desencadeiam para as pessoas, tanto para o indivíduo que está dependente, que está em uso de substância, quanto também para as suas famílias, né? Então, a gente também atende os familiares em grupos de família. Hoje a gente é uma equipe composta por 2 psicólogas, um assistente social, um terapeuta ocupacional, tem auxiliar em saúde, a técnica de enfermagem, para poder fazer parte, né, para poder participar do atendimento. A gente gosta de reforçar muito também, porque uma coisa que costuma afastar as pessoas do tratamento, infelizmente, é os estereótipos relacionados, né, a pessoa que está em uso de substância. Mas eu queria dizer que a gente está aberto lá também aquela pessoa que já observa que o uso não está legal, sabe? Que já está tendo algum tipo de prejuízo, está desconfortável em usar a substância. Às vezes, para aquelas pessoas que já percebam prejuízos acentuados e que gostariam de um auxílio, uma ajuda, pode procurar a gente, né? Entre em contato com o nosso telefone, depois eu posso passar para vocês os nossos contatos. Marca uma triagem, a gente agenda a triagem. A gente costuma ser bem rápido em relação a isso, porque na oportunidade que a pessoa está nos solicitando, a gente está assim, preparados e prontos para atender vocês. A gente marca essa triagem, fazemos a aplicação de um teste para poder ver como que está o padrão de consumo dessa pessoa e já inicia o nosso tratamento, que é feito todos os dias, até o momento seria das 9 às 10, mas agora a gente vai ampliar o momento do tratamento com essas pessoas. Nayara, para a gente finalizar nossa entrevista, né, para que fique bem claro, né, para quem está nos acompanhando, existe diferença no tratamento de drogas lícitas e ilícitas? Não, o nosso tratamento, por exemplo, o tabaco e o álcool são drogas lícitas, né, comumente aí comercializadas, disponíveis a todos. O tratamento é feito da mesma forma. Os grupos, só fazemos separação entre grupos de tabaco e grupos de substâncias, outras drogas, né, psicoativas. Só a única diferença, mas em termos de tratamento é ofertado da mesma forma. Porque a gente entende que os efeitos, independente se é lícita ou ilícita, tem trago bastante prejuízo para as pessoas. Muito obrigado, Nayara, pela sua participação e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.